primeiro agradecer a Dani Zacarão, a Cláudia Zimmer e a Fabíola Scaranto, as meninas Ventilação, pelo projeto e também pelo convite, né? E eu vou falar de 2 projetos aqui, que são projetos de ensino e que eu também faço esse jogo como um projeto artístico, né? E também é uma forma de pensar, de conciliar e de dialogar e de tornar um vaso comunicante a minha atividade no território da arte e a minha atividade no território do ensino, da universidade, né? Não deixar que elas, uma passa a ser problema para a outra, né? Mas que elas se conjuguem, né? E uma realmente alimenta a outra. Então, essa imagem é uma imagem de várias coisas, que não são todas, mas são muitas das publicações que eu venho fazendo desde 2006, numa plataforma que eu criei, que chama Parênteses, e que, coincidentemente, quando eu estava montando essa apresentação, eu não pude deixar de lembrar que a primeira publicação que eu fiz, que foi o PF, que a Cláudia Zimmer e a Fabíola Scaranto, coincidentemente também, que estão aqui, participaram, eu apresentei aqui, junto com um grupo de alunos, aqui a Geórgia Mesquita, a Geórgia e a Vanessa, que a gente veio apresentar aqui em Criciúma, em agosto de 2006, na Casa da Cultura. E foi aqui que começou esse trabalho, né, que eu comecei a pensar pensar essas 2 atividades como vasos comunicantes, né? E foi aqui que nasceu também a plataforma Parentes. Eu vou falar de 2 projetos, que são os projetos que eu estou fazendo agora, né? E que são tão intimamente ligados com a universidade. O primeiro deles é uma publicação que chama em Português, como dá para ver, e aqui eu trouxe alguns exemplares que podem ser distribuídos. Ela é de distribuição gratuita, então acho que pode distribuir, né? Essa daí é a Zero, que era uma edição experimental, que, coincidentemente, o Fábio, que está aqui, participou, que ela é feita, essa publicação, ela decorre de seminários que são realizados por alunos que participam de disciplinas que eu ministro no pós-graduação, no mestrado e agora mestrado e doutorado. E aí a gente seleciona alguns desses temas que são trabalhados nesses seminários que eles próprios apresentam, né? E traduz e publica, né? Começou em 2012, essa é a primeira, né? A Zero, uma edição 0 experimental. Cada uma delas a gente escolhe apenas uma imagem, né? Essa imagem, ela tem uma ideia, mas não necessariamente ela ficaria presa nisso, mas ela talvez seja um ponto de partida em alguns momentos, ou ela é síntese do que a gente está colocando ali. E nessa edição 0, a gente escolheu um espaço criado por um artista mexicano, Luis Carrion, em Amsterdã, que chamava Other Books and Soul, e que era um misto de livraria, de espaço expositivo, também de produção, de publicações impressas, e depois, nos últimos 2 anos, ela se tornou um arquivo, né? Fechou como livraria e ficou como arquivo. E também traduzimos um depoimento que ele faz, que ele dá. Ele fez esse depoimento numa revista que chamava Umbrella, e a gente traduziu, que chama Um Fim e um Começo. E é interessante, é de uma simplicidade, como ele fala, como é que ele fez isso, como que criou do nada, sem nada,
né? E que também, ao mesmo tempo, as pessoas falando que eles podiam obter recursos de órgãos de fomento, o que seriam hoje os editais e tantas outras formas que os artistas têm utilizado, e eles falam que no final, eles nunca utilizaram, né? E esse espaço acabou existindo os anos que eles se propuseram e se colocaram, né? Então, eu acho que essa forma de levar esse projeto, eu acho que ela dizia muito das coisas que esse projeto da A em Português também estava querendo colocar, né? É interessante também pensar que é um trabalho que é feito por artistas dentro da universidade, é uma publicação de artistas dentro da universidade que pensa um outro formato, que não um formato tão somente acadêmico. Tem uma informação, traz textos que são extremamente importantes. Nós, por exemplo, nessa Zero, a gente traduziu um texto que chama O Livro de Artista como Espaço Expositivo, de uma pesquisadora, Kate Linker, que é um texto que foi publicado em 1980 e que em várias teses, estudos, etc., ele é citado, mas no nosso território no Brasil, esse texto não existe, ele nunca aparece, a gente não vê onde que ele está, né? A gente achou esse texto, traduziu e agora ele passa, né, a ser distribuído. Então, essa ideia de compartilhar também aquilo que se estuda dentro da universidade, que a universidade é um território livre, e assim deve ser tratado e operado, e não como um laboratório fechado que só apresenta o resultado final, e se for positivo, evidentemente, né? Eu acho que ela tem que estar sempre aberta a todo tipo de experimentação e compartilhar mesmo, principalmente com a comunidade extra-acadêmica. Então, são essas ideias que estão dentro desse projeto, né? O segundo foi uma ideia que o Fábio lançou, porque logo que a gente acabou o primeiro, então, ela é feita uma por ano, porque é justamente o semestre que eu ministro a aula no pós, né? E ela é feita só com os alunos do pós. Mas, em seguida, no semestre seguinte, o Fábio, que tinha participado da Zero, sugeriu da gente fazer uma homenagem a Lucy Lipa e os 40 anos do livro A Desmaterialização da Arte, 6 Years, A Desmaterialização da Arte. E aí eu topei logo, porque realmente é uma referência bastante importante para mim, a Lucy Lipa, para muitos de nós, enfim, e a gente, então, escolheu falar de um projeto dela, que são 4 exposições cujos títulos eram números, né, e que elas são hoje conhecidas como exposições conceituais. E traduziu uma palestra que ela tinha dado na Tate Modern, em 2008, né, que tinha sido recém-publicado por uma edição que a própria Tate produz, né, via After All, que é uma produtora também de editora, né, e também uma revista. Então, esse tinha um dossiê completo sobre as exposições da Lucy Lipa, e, no final, tinha essa palestra que ela tinha ministrado, e onde ela fala também, de uma forma assim, bastante simples, muito natural, esse trabalho que ela fazia, né? Praticamente sem nada, umas coisas assim que talvez houve uma época que fosse possível fazer isso, né? E talvez a vontade que esse modelo ele pudesse, em algum momento, a gente também
fazer nos dias de hoje. Eu acho que também essas motivações elas passam, né, na hora que a gente escolhe esses textos e traduz e, enfim, publica, né? É interessante notar também que nenhum de nós é tradutor oficial, juramentado ou coisa do gênero, né? Estamos distante disso. A gente traduz pela única vontade de querer ficar mais próximo desse texto, dessa fala. E a gente o tempo todo, a começar pelo título, né, que sempre que a gente havia alguma dúvida, né, a gente dizia, era muito comum a gente dizer assim, não, mas essa palavra não tem em português. Essa palavra ela não existe, é difícil, ela não tem tradução. Quase que naturalmente a gente diz isso. E tinha uma pessoa do grupo, a Adriana Barreto, que estava fazendo como ouvinte, que ela dizia, em português. Sim, o tempo todo ela repetia, muitas vezes ela repetiu isso. E quando a gente estava pensando como vai ser o nome, a gente... claro que esse foi um dos que veio, e, sem dúvida, a gente não teve como não aceitá-lo como título dessa publicação. Mas, nessa imagem, mostra um pouco essa tentativa da gente se aproximar da língua ou trazer para o nosso contexto, e como que uma palavra, principalmente do inglês para o português, que tem uma estrutura completamente diversa, né? O quanto uma palavra para nós acaba virando uma frase ou quase um parágrafo para a gente poder se aproximar, né? Então, essas dúvidas todas, ficou muito bacana essa parte aí que a Maíra Dietrich e o Bill Luhrmann, que estavam com esse texto, né? Que pegaram ele primeiro, né? A Maíra propôs de deixar essa dúvida, né? E cada um de nós, enquanto leitor, possa escolher ou até acrescentar outra, né? A terceira, então, foi totalmente dedicada à performance. A disciplina que eu estava ministrando, então, nesse semestre, para o pós, era performance, e aí a gente resolveu dedicar, né, como não poderia deixar de ser. E aí o ponto de partida, ela foi ela teve um ponto de partida porque foi um material que eu tinha e que levei para a aula, que era uma carta de dois artistas, Alex Hamburger e o Ricardo Basbal, que tinham enviado para Rosalie Goldberg, que é autora de um livro que é um clássico, né, que ela vem reeditando e ampliando desde o final dos anos 70, né? E aí eles então conhecem esse livro e estão sabendo que ela tá ampliando, né? E eles se colocam à disposição para mandar informações das coisas que acontecem aqui no Bloco Sul, né? E ela responde de uma forma extremamente lacônica, né? Prezados senhores Hamburger e Basbaum, li com interesse seus contos acerca de noites sul-americanas, homenagem a John Cage, revistas e vida noturna, e estarei sempre satisfeita em receber informações sobre suas atividades. Obrigada por sua carta, atenciosamente, Rosalie Goldberg. Bom, ela vem fazendo esse livro desde o final dos anos 70, como eu falei, mas nunca houve nenhum parágrafo, nenhuma linha sequer sobre a performance que não esteja nos Estados Unidos ou umas poucas na Europa, né? E o livro dela é uma referência, inclusive, para nós, porque foi traduzido pela Martins Fonte no comecinho dos anos 90, né? E logo em seguida que foi feito o livro, a tradução do livro do George Glusberg e depois o do Renato Cohen, a Martins Fonte veio com esse livro, que é o livro que todo mundo que estuda performance usa e acha que é o melhor que existe. E, na verdade, quando a gente se deu conta, não era ela que tinha que escrever a nossa história, né? Ela não ia escrever, ela ia provavelmente escrever coisas que não
não estariam à altura, né? Embora que o historiador de performance, ele sempre escreve sobre aquilo que ele não vê, né? E performance é muito interessante, os escritos sobre performance, porque sempre paira, a própria história da arte, de modo geral, sempre ela está caminhando junto com a ficção, né? Com a invenção, né? Porque é algo que você imagina, né? Enfim, né? E existe uma autora de performance que eu gosto muito, porque ela assume isso. Ela diz, Amélia Jones, eu escrevo sobre aquilo que eu não vi. Então, ela joga com isso, né? E é muito legal, porque é como ela imagina mesmo, né? Quase que ela está recriando, né? Quando ela está fazendo a sua descrição, o seu relato, enfim, a sua história. E aí, a gente fez, então, um exercício na aula que foi muito legal. Quando a gente se deu conta que não era a Rosely Goldberg que tinha que escrever a história da performance na América Latina, mas éramos nós mesmos, e parar de ser colonizado, enfim, e começar a contar mesmo aquilo que é nosso, né? Falar daquilo que nós vivemos e que nós fazemos. A gente começou a fazer um exercício e aí todo mundo foi lembrando de alguma coisa e fomos anotando, né? Como um rascunho mesmo, as anotações breves, né? Sobre várias performances que cada um lembrava. Nós éramos em quase 15 alunos, né? Então foi surgindo muito. Coincidentemente, nós tínhamos no grupo um aluno que era da Colômbia e também uma mexicana, mas mora no Brasil há muito tempo, mas conhece bastante a realidade mexicana, e um outro que também viveu fora bastante e com bastante conhecimento na América Latina, de modo que a gente teve, né, um exercício de anamnese bastante interessante, porque a gente lembrou um monte e depois a gente enviou para o Ricardo Basbal e para o Alex Hamburger e falou, olha, continuem. E eles, então, mandaram várias que eles foram lembrando, e foi bastante interessante, porque a gente fez um painel, que vocês devem estar vendo, é uma lâmina inteira, que quase que é um sumário ou um grande índice para começar uma história da performance latino-americana, né? E a gente traduziu um texto bastante importante, A Performatividade da Documentação de Performance, de um pesquisador norte-americano, Philippe Auslander, que também é um texto que havia chegado nas minhas mãos em 2008, logo que ele foi publicado num jornal, numa publicação que é totalmente voltada para a performance, que se chama PA Journal, e que é feito em Nova York, e aí um colega, um amigo me mandou, e eu achei que esse texto era bastante importante e trabalhei muito. Acho que quem foi meu aluno provavelmente numa disciplina deve ter visto esse texto no começo com uma tradução completamente a facão, e depois a gente, nesse semestre, a gente, então, deu uma boa de uma revisada e aí publicou, né? Depois veio essa, que é a número 3, né? É o quarto número, mas número 3, e que a gente, então, começou a fazer uma coisa que não tinha feito até então, que era entrevistas, né? E aproveitando de que uma ex-aluna que tinha participado nessa da performance, ela está fazendo doutorado, foi fazer um estágio do doutorado, que chama sanduíche, né? Foi fazer em Nova York, e aí ela estava lá em Nova York e ela mandou um e-mail dizendo assim, se precisar alguma coisa de mim, é só falar. Aquilo ali foi imediato. Eu falei, sim, precisamos muito. E aí eu, pelo menos desde
Em 1999, eu vi uma exposição em São Paulo, na Fiesp, que chamava Arte Conceitual no Museu, e montada por um aluno agora nosso, que é o Sil Farley Júnior, né? E uma curadoria da Cristina Freire. E essa exposição me tocou muito, porque ela era toda feita de documentos e tinha um especial que era uma fotinho de uma mulher lendo, e do lado o que ela tinha lido, né? E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu saí andei na Paulista e fiquei pensando sobre tudo aquilo. E 2 anos depois, eu fui morar em Nova York. E aí eu entrei em contato com a Cristina Freire e perguntei: "Vocês têm o endereço da Martha Wilson?" Não, aquela coisa e tal. E ela tem lá, não é mais na Franklin Furnish, a rua, né, no Tribeca, mas é por ali e tal, vou te mandar. Bom, ele nunca mandou e eu fiquei procurando. E eu fui durante um mês eu andava. Cheguei a entrar no mesmo edifício onde ela tinha esse espaço, um espaço que ela criou, que foi primeiro dedicado a publicações de artistas e depois, em seguida, 3 meses depois, com um programa de performances, né? E ela, que era chamado de leituras no começo. E eu cheguei a entrar no mesmo edifício, perguntei para 2 artistas que moravam ali, a Liliana Porter, que é uma uruguaia, e a companheira dela, a Ana Tiscornia, que é argentina, e falei: "Vocês ouviram falar da Martha Wilson? Ela tinha aqui nesse andar, lá embaixo, no térreo, um espaço." Não, nunca ouvi falar. Eu falei: "Nossa, é ficção, né?" E aí um dia eu achei, era bem pertinho das Torres Gêmeas. Era bem, eu morei em 2001 antes das Torres caírem, um pouquinho antes eu vim embora. E era bem na rua do lado, John Street, que é uma rua que, enfim, tudo caiu ali, né? Também. E era ali, no 6º andar, lá num prédiozinho bem fininho, bem pequenininho, era lá que estava Franklin Furnish. E aí eu descobri que era ali, eu falei: "Vou subir, vou falar com essa mulher." E adorei, porque eu cheguei e falei assim: "Eu sou brasileira, eu atravessei o Atlântico e para te conhecer." Foi o que saiu, assim, uma bobagem que sai quando está eufórica. Ela olhou para mim e disse: "A nado?" Aí eu falei: "Nossa, ganhou." Fiquei amiga, amei, assim, eu fiquei e abriu todo o espaço. Aquilo que era exatamente o contrário daqui, quando você vai entrar num arquivo, você não consegue nunca, só se você é amigo do deputado, que não sei o que lá, que injeta grana ali, etc. e tal. Coisas desse tipo, você não chega em documentos algum, né? Ou tem alguma viúva, como Vale Tudo, né? Que não deixa entrar mesmo, e etc. E lá foi uma coisa incrível, ela abriu. Então, eu estava mesmo na esteira, no rastro dessa mulher fantástica, e quando a Michelle estava lá, a Mica, eu disse: "Mica, você vai fazer uma entrevista com a Martha Wilson. Você diz a ela que aquela que não foi a nado, mas que ela achou que tinha sido a nado, está mandando 5 perguntas." E aí a gente fez uma entrevista por Skype. E então a gente publicou nessa área. E ali, então, a gente começou essa ideia de fazer sempre uma entrevista, né? Com coisas que... Esse é um espaço que é 1976 que ela criou, mas também a gente agora, na última, fez uma entrevista com coisas de agora. E nessa AI, nesse número, a gente publicou também, traduziu um texto bastante importante, que também foi publicado em 1980, que chama Revistas de Arte e Arte de Revistas, do Clive Philpott, que não é um texto assim incrível, maravilhoso. Eu me lembro, não foi nesse, foi nesse que tu, no final, pegou, Fabiola? Foi, né? Esse texto, ele não tem nada de maravilhoso, ele tem mais assim de famoso.
né? O da Kate Linker era bem mais interessante. Mas esse é tão famoso, todo mundo fala, revista, você tem que ler o texto do Clive Philpott. Sabe, é o Papa, ele sabe tudo. Ele é muito importante, ele realmente é importante. Mas esse texto é um rascunho, é uma anotação breve, que foi publicado na Arte Fórum, uma revista vendida em banca, enfim, ele tem um caráter, era para o grande público, assim, noções gerais, entende? Então, é um texto que, para nós, ali, na pegada que a gente estava, não é assim, aquele texto, se você está estudando isso, você é obrigada a ler. Não, não é obrigada a ler. Tem outros, né? Mas vamos acabar logo com essa história e vamos traduzir e colocar. E, no final, ele acaba... É uma caretice total. E eu agradeço aqui a Fabiola, que quase que a gente não publica nesse final, assim, tinha que arrumar esse texto. Lembra que vocês pegaram e deram uma... Não que a gente botou palavras na boca... mas atualizou ali um pouco aquela era um texto que no final ele matava, né? Então ele ficou ótimo. A gente fez um belo serviço para o Clive Philpott. Ele agradeceria, né, se soubesse. E a última, que é essa em papel jornal, que é a gente então não sei se tem para todos, porque essa também foi uma tiragem bem pequena. A tiragem dela é 1000 exemplares, ela tem, atrás tem um endereço que você pode baixar para imprimir em plotter ou para leitura, tá? Tem todos os números lá. Tem uma que eu não trouxe porque já foi esgotada. Nessa, a gente, então, teve como ponto de partida, novamente, a Lucy Lipa, né? Uma lâmina a gente dedicou inteira a ela. E a gente quis sair um pouco do território arte e pensar ele mais amplamente, né? Então, esse texto, Notícias de uma Recém-Chegada, é quase que um depoimento dela quando ela sai de Nova York e ela sai de todo um contexto de arte, com galeria, museu, exposição, tudo aquilo que a gente reconhece, né, que é codificado, para um outro contexto, que é um vilarejo no oeste americano, que chama Galisteu Basin, que tem 250 habitantes. Então, os pais morrem, ela herda uma casinha lá e uma terra, e ela vai para lá. E antes, né, quando eles ainda já estão bem velhos, ela já vai indo e acaba fixando lá, e lá ela está até hoje, né? Hoje tem 250 habitantes. Quando ela foi, não tinha isso. E aí ela vai se voltar para todas as questões desse lugar, né? Desde o fato daquilo ser um território mexicano, que depois passa a ser território americano, mas a língua falada lá é espanhol, e uma série de coisas, né? Então, esse texto é muito bonito para pensar mesmo uma noção de arte bem mais ampliada daquela que comumente a grande maioria, né, trata ou pensa, né? E numa outra lâmina, no verso, a gente fez então só um fragmento de um livro, que é o último livro que ela publicou, que ela está falando sobre, que chama Undermine, minar, e esse minar assim muito ambíguo, né? Quando a gente traduz, ele é mais ambíguo na tradução do que no inglês. No inglês ele é preciso, e na tradução o minar tem aquela coisa, né, minar, né, de ir cavando por baixo, desaba tudo. Então ele tem, né, até a gíria, né, o que não teria para o inglês. Nós tivemos então preferimos inclusive botar minar, haveria outras, né? Poderia botar outra palavra, mas o minar ele daria conta disso, né? Dessa ambiguidade. E esse texto, então, ela está falando de uma situação que é mesmo do uso indiscriminado do solo e das extrações todas que são feitas, né, por conta de um desenvolvimento, de uma aceleração completamente absurda, né? Então, uma destruição mesmo total da natureza.
A imagem, vocês que estão com ela na mão vão ver que a imagem é uma imagem de Florianópolis, lá da Pedrita. E é uma imagem que toca muito a quase todos nós que habitamos lá, porque quando a gente vai para a praia no verão, é a praia ali do Rio Tavares, e pegando ali um atalho, é uma praia que a gente encontra pouco turista, a gente pode ir e não pegar engarrafamento. Então, é um lugar muito nosso. E o lugar onde a gente entra para pegar as trilhas é justamente bem na frente dessa Pedrita, que é onde tem essa extração absurda, que era uma montanha que já está pela metade, né? Então, ela é a mesma coisa que ela está falando no texto e aquilo que a gente convive, né? Então, um dos alunos foi lá e fotografou a Pedrita. Nessa a Dani Zacarão fez parte. Foi muito legal. Ela está nessa texto que foi traduzido da Peggy Gale, 30 anos contando história. É a parte do seminário onde a Dani apresentou. A gente fez uma entrevista com a Aeromoto, que é um grupo, continuando a ideia de entrevista, e a Aeromoto são 4 artistas na cidade do México que juntaram a sua biblioteca pessoal, alugaram uma salinha e tornaram os seus livros o acervo de uma biblioteca pública, que eles mesmos fundaram e chamaram de Aeromoto. Então, essa experiência, nós estávamos com uma ex-aluna lá, né, que, nesse período, era minha orientanda, ela estava lá na Cidade do México, continua até lá, ela veio e depois voltou, e aí ela também veio com aquela, eu estou aqui no México, precisando de alguma coisa, é só falar, e aí eu digo, não, mas não precisa perguntar de novo. Mas a escolha da Aeromoto é que ela me mandou uma foto dizendo, te vi por aqui. E aí tinha uma foto a vitrine era com as publicações, algumas publicações que eu tinha editado. Então, elas estavam na vitrine. Elas tinham sido, um deles tinha ganho quando esteve no Brasil, na Bienal do Mercosul. Ele foi convidado para fazer uma conversa na Casa M, e a Maíra Dietrich deu para ele, porque ela estava trabalhando lá, deu para ele um conjunto de publicações, e aí eles fizeram a vitrine com as publicações parentes, e a Jenny, então, essa aluna, minha orientanda na época, estava passando ali e fotografou. Eu falei, então, tu vai lá e pergunta o que é. E quando ela me falou o que era, eu falei, nossa, vamos fazer umas perguntas e vamos. E foi muito legal, porque quem deu a entrevista, quem fez a conversa, que foi o Maurício Marcin, era um artista que tinha vindo para cá e conhecia várias pessoas que eu também conheço. Então, foi assim um encontro que são referências minhas. Enfim, foi um encontro bem legal, casual, mas parece que estava para ser mesmo. Então, a entrevista acabou sendo com esse grupo, né, que eles não se consideram e nem falam que são coletivos. São 4 artistas que simplesmente juntaram os seus livros e fizeram essa biblioteca. A AI, ela não tem fim lucrativo, ela é de distribuição gratuita, e ela, a partir do número passado, desse daqui, que foi feito em 2014, ela passou a acompanhar uma parte, né, uma tiragem. A tiragem daquele número, no ano passado, era de 1.000, e aí uma tiragem de 300 foi feito, então, um múltiplo, né, que acompanha e que, daí, claro, é vendido e, de certa forma, não que ele pague ou tenha intenção, né, não é essa, mas ele carrega uma outra referência, que são das revistas as revistas que os artistas, historicamente isso já é conhecido, as revistas que artistas criaram,
elas tiveram uma vida muito breve, muitas vezes, e quase sempre, por causa de grana mesmo, né? Então, eles começaram a fazer múltiplos, né, para vender, para bancar o projeto, e algo que depois as revistas que são comerciais ou que têm grana, né, elas também reproduzem o múltiplo como algo que passa a ser também quase que um adendo das revistas, né? Então, a gente também pensou nisso, nesse conjunto de coisas, e o primeiro foi esse que o Fábio, que foi o artista que a gente convidou, e ele, então, faz o que chama Lina, que seria melhor o Fábio falar, mas eu vou pegar logo o que ele escreve no final, no colofon, que é um texto que ele escreve, mas é, na verdade, um atravessamento. É a fotografia do Leo Parella, que é essa foto, né? A Lina, o máximo em construção, a Lina lá em cima, no último piso. E aqui é uma pintura do Van Gogh. É louco, né? A pintura do Van Gogh foi lá para o canteiro de obra, no vão livre. Imagine hoje, nossa, você pensar que qualquer trabalho, mesmo para circular dentro do museu, tem que estar tudo desinfetado, né? Você pegar um Van Gogh e levar ali para a obra, está ali um canteiro de obra mesmo, né? Então, é esse tempo que não existe mais, né? Que essa foto. Mas essa foto, ela está aqui no lugar das meninas do Velázquez, porque esse texto ele está todo, a foto do Leo Parella com a Lina e os pedreiros e o Van Gogh, a pintura do Van Gogh, elas substituem as meninas de Velázquez no texto do Michel Foucault. Então, é um texto que está naquele livro A Palavras e as Coisas, né? As Palavras e as Coisas, que é uma apropriação do Fábio, e só que vai fazendo esse jogo na substituição, né? Quem conhece o texto, quando começa a ler, diz, nossa, tem aquela sensação de que já li esse texto em outro contexto. E eu acho que essa vertigem também é muito interessante quando a gente está lendo, né? O segundo múltiplo, então, a gente convidou o Traplev, que é o múltiplo dessa AI última, né? Aí o Traplev, que também foi um aluno, um orientando meu no pós, foi muito bacana poder chamá-lo. Eu achava que tinha que ser ele, e ele fez, então, é uma plaquinha de madeira com essa serigrafia, espaços para, tempos de, que a gente também, como é uma fórmica, você pode escrever ali, né, em cima, né, e também botar no lado que quiser, né, pode virar, né. Então, esse múltiplo tem uma tiragem de 100 exemplares, né? Diferente do anterior, que tem 300. O múltiplo pode ser quantos... não tem uma tiragem específica, né? É de acordo com o projeto, enfim. E o outro projeto que eu quero falar, dois projetos que eu trouxe aqui, é um projeto que começou esse ano, que chama Projeto Aula. Esse projeto... há 20 anos que eu estou na universidade, essa segunda década me fez pensar muito a última década que eu ficarei, né? Não sei se inteira, mas eu estou adentrando ela. Então, eu comecei a pensar muito nessa minha atividade e em todas essas... no que veio muito antes, né? Por que eu estou ali, né? E como que eu vou seguir adiante nesse território, arte e universidade. E aí me fez lembrar uma aula de pintura, me fez lembrar para uma série de contingências, me fez lembrar de uma aula de pintura que, no primeiro dia de aula, a professora chegou com um bebezinho de 3 meses, 4 meses. Ela passou no concurso, a licença naquela época era 3 meses só. Ela passou no concurso, teve que assumir, e ela queria amamentar até 6 meses, então ela foi com o bebê da aula, o que causou um espanto, talvez
mais repulsa da turma, né, do que espanto. E ela, nessa primeira aula, ela levou o texto à aula do Roland Barthes. E, na aula seguinte, quando eu cheguei, eu lembro que estava um abaixo-assinado para a professora ir embora, porque a gente não ia poder trabalhar com tinta a óleo, papapi, papapá, por causa do bebê, e também porque a professora veio aqui e está dando aula teórica. E aí eu falei, não, espera aí, agora que começou a ficar bom, não. Então, a gente conseguiu que aquele abaixo-assinado ele não saísse só da vontade, ninguém não teve, e ela realmente acabou sendo nossa professora 2 anos seguidos de pintura, e a gente não pintou nada, o que foi, para mim, bastante interessante, porque eu não tinha nenhuma afinidade com pintura, não sabia pintar, tinha totalmente inábil. Mas me marcou muito essa aula e esse texto, né? E comecei a pensar nele, e comecei a pensar... essa professora estava se aposentando, porque a gente acabou se tornando colega, né? Porque eu acabei entrando na universidade, ela estava se aposentando, ela chama Yara Guaski, e eu queria fazer uma homenagem para esse momento que foi muito legal dessa minha formação na universidade. E também queria pensar toda a ideia mesmo da universidade e essas relações que se criam, né, entre professores, alunos, orientandos, e etc. E tal, mas uma relação de paixão mesmo, né, que tem mesmo um jogo afetivo ali, né? Que não é só que o conhecimento ele se dá porque tem uma relação afetiva envolvida, senão ele não se dá mesmo, né? Você tem que estar completamente apaixonado um pelo outro e pelas coisas que estão ali, que está fazendo. Então, tudo isso, né, tinha a ver. E quando eu voltei a ler a aula do Barthes, eu me identifiquei mais ainda, e me identifiquei muito com a própria história dele ser traduzido aqui para nós, né? Como que isso chegou para nós, através da tradução da Leila Perrone Moisés, de uma relação dela com um aluno, e etc. Então, todas essas paixões, essas afetividades estavam ali muito marcadas, e aí eu nomeei esse projeto de aula, que não é um eco bartesiano, mas é uma sequência de homenagem. E eu, a princípio, não sabia bem como fazer, com quem seriam essas pessoas que eu ia convidar, mas eu tinha já algumas pessoas na lista, numa lista mental, e a primeira eu chamei foi o Fábio para dar uma aula. Ele fazia um ano que já tinha defendido o seu mestrado, e aí ele veio fazer uma aula para os alunos, que acabou resultando nesse, porque a ideia é que essa aula, então, algo dessa aula, não necessariamente a aula toda, mas algo dessa aula a gente pudesse guardar como memória impressa. Então, a aula 1 se chama Rodapé, e o Fábio vem falar da coleção de livros que ele tem, e essa coleção, o que significa no processo dele, né, como artista, e como que a sua própria obra está entrelaçada com essa coleção, e depois também como os desafios de expor uma coleção de livros, né, quando o livro ele serve para folhear, e, via de regra, a gente, por motivos dos mais esdrúxulos, mas também necessários, muitas vezes, eles são expostos dentro de uma vitrine. A gente, no máximo, pode escolher uma página, enfim, ou então a gente só vê a capa, né? Então, esse desafio de expor também. Então, essa aula foi a primeira desse projeto, que eu não sei quantos vão ter, porque ele vai ter o tempo que eu ficar na universidade, ele vai ser 1 por ano, né?
Eu já tenho a segunda, que vai ser no ano que vem. E nessa segunda, aí eu redesenhei mais esse projeto na minha cabeça, porque até então ele estava muito assim, né? Quem eram essas pessoas? E ele ficou muito firme na hora que eu redesenhei isso, porque eu vou convidar que são pessoas que realmente eu tive uma relação na universidade, né? Que foram essas pessoas que, ou meus orientandos, ou algum aluno, ou algum colega, enfim, alguém que... Então, o segundo, no ano que vem, vai ser o Felipe Prando, que foi um orientando meu também do mestrado, que tivemos uma relação incrível, temos até hoje, onde daquela relação de orientador, orientando, passamos a ser amigos e trocamos muitas ideias e fizemos muitos projetos juntos depois, e ele participou de muitas coisas que eu fiz, que convidei, idem, ele me convidou para muitas coisas, e há uma interlocução permanente. Então, ele vem falar o título é Efeitos de Museu Sem Museu, que são todas as iniciativas de artistas que reproduzem modelos museológicos, mas não como reprodução negativa, mas como uma reprodução crítica, né? E a gente fez um recorte e vão ser só iniciativas latino-americanas, né? No princípio ele está em Barcelona, está morando lá, então tinham várias europeias, e eu falei assim: chega de falar desses caras, vamos falar de nós, porque eles têm quem fale deles, e eles têm como, eles falam mesmo, eles publicam, tem todos um aparato para fazer isso, e infraestrutura, e eu acho que a gente tem que, quando tem oportunidade, vamos falar das coisas que estão aqui e que são desconhecidas, né? Principalmente do Bloco Norte, mas principalmente também de nós mesmos, né? A gente sabe muito mais do que acontece lá fora do que acontece aqui na nossa vizinhança, né? E então a gente fez um recorte só de exemplos latino-americanos, de Brasil aos nossos países vizinhos, né? Que são distantes e desconhecidos, né? Por incrível que pareça. É mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês, e queria agradecer